estamos. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, glória a Deus. Só dando aqui uma organizadazinha na câmera aqui. Glória a Deus. Olá, boa noite. A paz e a graça esteja com todos, amém? Graças a Deus, louvado seja Deus. Eu sou o pastor Camilo da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Glória a Deus. E, peraí, amado, só dando uma ajeitadinha aqui nesta câmera aqui. Né? Sou o pastor Camilo da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Estamos aqui mais um dia, mais uma noite, para fazer esse trabalho, para te abençoar. Eu costumo dizer que o Evangelho de Cristo, ele não é um tesouro para ser escondido, mas sim é um presente para ser dividido. E é isso que nós estamos fazendo, é dividindo esse Evangelho com você, é dividindo esta bênção com você. E ela tem alcançado você, ela tem chegado aonde você está, ela tem te alcançado. Então nós louvamos a Deus por isso. Sejam bem-vindos mais esta live. E você que está chegando, permaneça, não desligue. Eliane Ferreira, Deus abençoe. Eu quero ver as estrelinhas, né, subindo aí. Quero ver também o teu rostinho ali, lá naquele quadrozinho ali em cima. Glória a Deus por isso, aleluia. Juliano Silva, Deus abençoe. Rapaz, enquanto você está assinando, você vai botando o dedinho aí para subir aquelas estrelinhas, né? Aquelas estrelinhas boas. José de Ribamar, Deus abençoe, aleluia. Estão chegando os amados, né, que me ajudam a fazer, nos ajudam a fazer esta live. Estão chegando. Isso é bom, louvado seja Deus, aleluia. Graças a Deus por isto. Então nós louvamos a Deus por tudo que Deus tem feito e continua fazendo em nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lá pelo YouTube está chegando uma letra tão pequena que não dá para ler, né? Mas vamos para a palavra de Deus nesta noite, amados. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Enquanto os irmãos estão chegando, né? Estão se aproximando, como diz meu tio, nós estamos já aqui. Então vamos lá. Hoje nós estaremos falando, pregando a palavra de Deus, que está escrito no livro do profeta Jonas. É uma história muito bonita, né? Maria do Espírito Santo, irmão Elias, olha aí, Maria, Deus te abençoe, minha irmã. Maria do Espírito Santo, Deus te abençoe, minha irmã. Vamos para o livro do profeta Jonas, no capítulo 2, e no versículo 1. Glória a Deus por isto. A palavra do Senhor diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, da entranha do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas varas têm passado por cima de mim. E eu disse: Lançado estou diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram a minha cabeça. E eu desci até os fundamentos dos mares. Os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre. Mas tu me livraste a minha vida da perdição. Glória a Deus. Senhor Deus e Deus meu. Aí o texto vai mais adiante e diz assim: Quando eu falecia em minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a minha oração no templo da tua santidade. Desculpe, amado. Glória a Deus. Amado, a história do profeta Jonas
É uma história bonita de se ler, meditar e até de se ouvir. Não é uma história bonita para o próprio Jonas, pelo que ele passou, pelo que aconteceu com ele, né? E o que aconteceu com Jonas, ele aqui fala um relato da sua trajetória nesta viagem, do que aconteceu, e também nós sabemos por que aconteceu. O que aconteceu na vida de Jonas não foi um castigo, ou seja, não foi um problema ou uma situação que os outros fizeram a ele. Não. O culpado disso aqui também não foi Deus. Nem foi culpado os amigos, nem foi culpado os marinheiros que lançaram ele sobre as águas. Não. A culpa veio do próprio Jonas, pela desobediência que ele teve quando o Senhor dá uma ordem para que ele fosse para um certo lugar, e ele, desobedecendo a voz do Senhor, o mandado do Senhor, ele vai para outro lugar. E aí vem as consequências, do qual ele não esperava, mas veio. E não demorou a vir, não. Foi na mesma viagem. Não foi em outra viagem, não. Não foi tempos depois, não. Não foi anos depois, também não. Foi na mesma viagem. Ele pega, ou seja, compra a sua passagem em um navio, em uma embarcação, e vai para um lugar totalmente diferente daquilo que o Senhor tinha mandado ele ir. Uma direção, dar uma direção a ele, e ele pega outra direção, outro rumo. E aconteceu, glória a Deus, que ele pagou um preço muito caro. Ele paga um preço muito caro pela desobediência. Porque ele era um profeta de Deus. Se tinha uma pessoa que não era para desobedecer a Deus, era ele como profeta. Se tinha alguém naquele lugar, naquela região, que não poderia jamais desobedecer a Deus, era o profeta Jonas. Por quê? Porque ele era o profeta de Deus. E Deus não chamou outro, Deus chamou ele. Deus não dá uma missão a outro, Deus dá uma missão a ele. Ele era o missionário de Deus. Deus tinha capacitado ele, Deus tinha preparado ele, tinha ungido ele como profeta para representar Deus e fazer aquilo que Deus mandava ele fazer. Ele tinha de fazer, não como obrigação, mas era um dever dele, porque ele era profeta. E aí, ele vai e paga, louvado seja Deus, ele paga um preço muito caro. E vai parar nas profundezas das águas, no ventre de um peixe. Mas quando ele está no ventre desse peixe, ele não tinha outra situação para fazer, a não ser pedir misericórdia a Deus, clamar a Deus por misericórdia. E ele ora a Deus, louvado seja Deus. No versículo 4 ele diz assim, eu disse, lançado eu estou diante dos teus olhos. Glória a Deus. Não tinha outra situação, ele disse, lançado eu estou. A minha situação é esta. Ele encara e ele vê que não podia ele negar, não podia ele, não tinha outra forma dele orar, a não ser ele contra a realidade, ele falar verdadeiramente o que estava acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele ora a Deus, porque ele sabia que Deus, mesmo ele no ventre do peixe, mesmo ele naquela situação, mesmo ele com cheiro de morte, sem esperança nenhuma, a não ser de Deus, ele recorre ao próprio Deus. E ele resolve essa situação com oração. Ele resolve essa situação, esse grande problema, ele resolve com oração. E é isso que eu quero te dizer, meu irmão, minha amiga, que você que está me ouvindo e me assistindo nesse momento e vai me assistir depois, nós temos de resolver as nossas causas com oração. O Jonas não tinha outra saída para ele, não fosse orar a Deus. Glória a Deus. No versículo 7 ele diz assim, quando eu desfalecia em minha alma, eu me lembrei do Senhor. Está entendendo?
É o contrário de muitas pessoas que quando estão passando por lutas, quando estão passando por provas, quando estão passando por testes, ele esquece da igreja, ele esquece de Deus, ele esquece de ler a Bíblia, eles esquecem de orar. Está entendendo? Ele procura ajuda aqui, procura ajuda lá, procura ajuda no amigo e vai, ou seja, ele esperneia para todo lado, pula para todo lado, corre para todo lado, fica inquieto, fica impaciente, fica agitado, né? Não dorme à noite. Mas o Jonas não, ele disse, quando eu desfalecia em minha alma, eu me lembrei do Senhor. Aí ele diz, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ora e ele diz, eu me lembrei do Senhor e a minha oração chegou até o trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí é que está o segredo. Aí é que está o segredo, amado. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer, meu irmão, a maioria das vezes que nós passamos por luta, passamos por provas, né? Às vezes, a maioria das vezes, não é culpa de ninguém. E muito menos culpa de Deus. Às vezes a culpa é nossa. A maioria das vezes que nós passamos por provas, que nós passamos por testes, que nós somos provados, né? Passamos às vezes por tribulações terríveis, a culpa não é dos outros não, a culpa é nossa. Nesse caso aqui, o culpado foi o próprio Jonas. Quando nós entramos lá na Bíblia, que nós entramos, ou seja, olhamos Salmo 51, o Davi, quando ele passou por prova, e muitas provas, principalmente na área familiar, porque o Davi foi um homem muito abençoado, mas a sua família, para Israel, para o povo judeu, foi uma vergonha. Todos nós sabemos disso. Mesmo assim, lá no Salmo 51, ele não culpa ninguém. Ele recorre a Deus, aleluia, como um culpado. Não como um inocente. Mas ele diz, o pecado está diante de mim, a culpa é minha. Pequei contra o Senhor e só contra o Senhor pequei. Glória a Deus. Ele foi consciente da sua culpa. Ele foi consciente daquilo, do seu erro. E ele assume diante de Deus. Porque diante de Deus nós não podemos negar. Diante de Deus, Deus não aceita desculpa. Deus não aceita justificação. Nós devemos ser, você pode até se justificar para alguém, se justificar para outra pessoa, para um amigo e tudo, e ter a sua defesa, mas diante de Deus não. Você tem de ser fiel, você tem de ser correto diante de Deus e falar verdadeiramente o que você fez, aquilo que é, o que aconteceu e o que está acontecendo. Deus gosta de sinceridade. Deus gosta de sinceridade. Então essa palavra, isso que aconteceu com Jonas, isso serve para nós também. Não adianta nós esconder o que nós fizemos. Não. Se nós pecamos, ou se o que nós estamos passando, e nós temos conhecimento que a culpa é nossa, nós só temos que pedir misericórdia a Deus. Pedir misericórdia a Deus, porque foi assim que Davi sobressaiu, foi assim que Jonas sobressaiu, e continuar a sua vida, o Jonas na qualidade de profeta de Deus, ou seja, o Davi na qualidade de salmista, e o homem abençoado por Deus, louvado seja Deus, mas houve uma conscientização, confissão de pecados, louvamos a Deus por isso, e eles chegaram diante do Senhor e disseram, pai, não tem outro jeito, o culpado aqui sou eu, quem errou foi eu, a culpa é minha, agora uma coisa eu te peço, tira de mim essa carga, tira de mim isso aqui, porque eu não posso culpar ninguém, eu não vou jogar a culpa para alguém, para um e para outro, não, isso aqui é culpa minha. Ô meu irmão, quando nós nos colocamos numa sinceridade diante de Deus, fica mais fácil das coisas serem resolvidas, fica mais fácil, fica clara, e não adianta não nós ficar protelando e nos escondendo debaixo ou de trás daquilo, do achei, ou que acha ou que não acha, não. Eduardo, Deus abençoe. Então é isso, meu irmão, louvado seja Deus. Amém? É isso que Deus quer, é isso que nós precisamos. O profeta Jonas, ele diz, a minha oração, glória a Deus, a minha oração entrou no templo da sua santidade. Ele diz, a minha oração chegou no trono de Deus, a minha oração atingiu o trono de Deus.
Glória a Deus por isto. Louvamos a Deus por isso. A Bíblia diz que quando ele estava lá, na pior, ele lembra de Deus. Quando ele estava na pior, ele lembra de Deus. Ele não esqueceu, ele sabia que ali era o remédio, ele sabia que era isto que ele precisava, que a oração dele chegasse no trono de Deus. E chegou de uma forma tão forte e tão poderosa, que a Bíblia diz que antes, louvado seja Deus, com pouco tempo, louvado seja Deus, vem a ordem ao peixe para lançar ele na terra seca. E o peixe vai e lança ele na terra seca novamente. E ele continua, louvado seja Deus, e ele para, e depois Deus dá a mesma ordem que Deus tinha dado a primeira vez, Deus fala com ele da mesma forma a segunda vez. E agora ele foi. Da primeira vez ele não foi, se escondeu. Agora se esconder diante de quem? De Deus? Se esconder diante de quem? Logo de Deus? Tem hora que a pessoa, meu irmão, parece que não tem juízo. Desculpa. Tá bom? Não era para ele ter feito isso. Se esconder diante de Deus, não adianta nós nos esconder, amado. Quem se escondeu do medo, ou seja, com vergonha, com medo do pecado, foi o Adão. Quando ele pecou, Deus disse onde é que está, ele estava escondido. Estou escondido, Senhor, porque estou com vergonha de ti. Por quê? Porque eu estou sem roupa, estou nu. Quem foi que te mostrou? O pecado estava nele. Nós não devemos fazer isto, amado. Louvado seja Deus, aleluia. Mas, glória a Deus, orarmos, buscar e saber que existe um Deus no céu que não nos condena. Deus estava pronto para abençoar o profeta e resgatar ele. Ou seja, como ele diz, eu fui lançado nas profundezas do inferno. Deus tinha, ou seja, Deus fez, como ele esperava, de resgatar ele daquele mal. Se Deus não tivesse tido compaixão dele, misericórdia dele, ele tinha apodrecido lá dentro. Ele não tinha como sair. Ele não tinha uma defesa. Ele não tinha força. Ele não tinha um método, não tinha uma maneira dele sair dali. Ele estava todo enrolado. Ele estava dominado. Ele não estava só perdido no meio do mar. Ele estava dentro, ou seja, dentro do mar, nas profundezas do mar, e ou seja, dentro da profundeza do mar, ainda no ventre de um peixe. Qual era a sua defesa? Qual era a sua força? O que ele poderia fazer? Qual era a maneira, qual era o caminho dele sair de lá? Não tinha. Mas ele, como homem de Deus, ele agiu certo. E ele foi buscar refúgio em Deus. E encontrou. Porque todos aqueles que procuram refúgio em Deus, alcançarão. Porque todos aqueles que vão a Deus, mesmo sendo culpado, é o caso de Jonas. Mesmo estando enrolado, porque foi desobediente, para todo efeito era um rebelde. Mesmo assim, Deus perdoa. E não só perdoou, como Deus deu livramento a ele. Louvamos a Deus por isso. É isso que eu quero passar para você nesta noite. Eu não sei qual é a tua posição. Eu não sei como é que você está. Eu não sei como é a posição que você está. Como é que você está. Está entendendo? Mas sei de uma coisa, que você precisa de Deus. Talvez a tua situação não esteja como a do Jonas no ventre de um peixe, sentindo o cheiro da morte. Né? Mas mesmo assim você se acha com força pouca para sair e para resolver esta causa. Porque o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis, para todo efeito, e até para os marinheiros que já tinham seguido viagem e tinham deixado Jonas para trás. Jonas tinha ficado para trás, para todo efeito, os marinheiros achavam que ele tinha morrido. Aquele homem, jogamos ele, foi ele que pediu, pronto, morreu. O barco, o navio, continuou a viagem. Quando Jonas pede para lançar ele no mar, a viagem prosseguiu, e Jonas fica para trás, desamparado, sem ninguém. Agora era ele e o mar. Ele e o mar grande. Qual era a força que ele tinha para sair daquele mar? A Bíblia diz que até o barco, ou seja, até o navio estava sendo açoitado pelas ondas. Agora imagine a força de um homem nadando. Se o navio estava pronto a perecer, aí a deriva. Agora imagine um homem nadando no mar. Mas além de tudo isso, ainda tinha um peixe para engolir.
Além de tudo isso, ainda tinha um peixe para engolir. E engoliu ele. Levou, tragou. Glória a Deus. Mas ele não entra em desespero. Ele diz, e esse texto aqui eu gosto muito dele: quando eu desfalecia na minha alma, eu me lembrei do Senhor. Talvez você esteja desfalecendo na tua esperança. As tuas forças estejam poucas. Você diz, eu estou lutando sozinho, ninguém me ajuda. Eu estou nessa causa só. Eu estou enfrentando essa luta sozinho. Ninguém me encara, ninguém me ajuda. Parece que ninguém tomou conhecimento, parece que eu estou abandonado. Parece que as pessoas não estão vendo o que está passando comigo ou o que está acontecendo comigo. Ô meu irmão, o Jonas também estava nessa, muito pior do que você. Mas ele soube sair e, como eu disse, ele venceu tudo. Venceu tudo com a oração. A arma dele foi a oração. E deu certo. Louvamos a Deus por isso. E deu certo. Deixou uma história para contar. E depois Deus manda ele novamente. Aí ele aprendeu o caminho. Porque eu te digo uma coisa. Se Deus manda tu fazer algo que tu tem de fazer. E você ignora. Esquece. Não valoriza. Deus manda você fazer a segunda vez. Deus manda você fazer a segunda vez. O Jonas, Deus manda ele fazer de novo. Deus manda ele ir. Segunda vez a ordem vem. Ele agora vai. Porque ele agora aprendeu. Ele agora aprendeu. Depois dessa, quem era? Ou seja, ele não era doido, não era louco para desobedecer. Porque se ele desobedecer, talvez agora Deus não deixasse mais ele passar na segunda. Talvez ele morresse. Né? Talvez ele morreria disso, pela desobediência. Mas ele não desobedeceu. A Bíblia diz que ele foi. Foi e deu certo. E fez o que era para fazer. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus tem projeto na tua vida. Talvez o que você esteja passando, talvez o que você esteja enfrentando, é porque Deus tem projeto, tem plano, Deus tem propósito na tua vida. Mas você ainda não acordou. Mas você ainda não parou para ver que Deus tem um projeto. Talvez Deus já falou contigo por palavras. Talvez Deus já falou contigo lá no leito onde tu dorme, na tua cama, através de sonhos, através de revelações. Né? Talvez você já lembrou. Você é consciente disso, mas você está se dando por esquecido. Né? Ignorou. E talvez é por isso que está passando o que você está passando. O que está acontecendo com você não é culpa dos outros. Não. Talvez seja culpa sua. Então é hora de você acordar. Não, isso aí serve para mim também. Devemos acordar, né? Fazer uma reflexão, parar, meditar e saber o que está acontecendo. Qual é a raiz disto? O que foi que gerou isto? O que você está passando, o que foi que gerou? Qual é a causa disto? Né? Coisas que você achava que era uma coisa passageira. Mas isso tem durado. Isso já está virando, já está minando as tuas forças. Né? Já está minando as tuas forças. Tá bom, amados? Eu estou falando isso porque eu sei que essa palavra está indo de encontro a alguém. Talvez você esteja me questionando por que o pastor está falando estas palavras. Porque, amada, a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela não volta em vão. Louvado seja Deus. Deus sempre nos alerta. Talvez eu esteja sendo usado aqui para te alertar, para abrir os teus olhos, porque Deus conta com você. Assim como Deus contava com o profeta Jonas, Deus também conta com você. Mas você pode dizer, mas tem outras pessoas que podem fazer no meu lugar. Naquele tempo também, Jonas não morava só não. Jonas não era a única pessoa daquela região não. Tinha outros também. Mas Deus chamou, foi ele. O recado era para ele. A missão foi dada a ele. Não era para ele desobedecer. E pessoalmente ele sabia que Deus tinha falado com ele. Ele sabia. Ele era consciente da sua responsabilidade. Ele sabia também que ele era profeta. E aquele recado era ele que tinha de fazer o que tinha de ser feito. É tão tal que depois ele foi fazer, na segunda vez ele foi. Louvamos a Deus por isso. Então talvez você seja consciente que Deus conta com você. Né?
Mas você ainda não deixa, está protelando, mas eu te digo o seguinte, busca Deus. Glória a Deus. O livro do profeta Isaías, capítulo 28, verso 26, está escrito o seguinte: e o Senhor teu Deus, ele te instrui e ele te ensina acerca do que há de fazer. Tá bom, meu amado irmão? Louvado seja Deus. Tinha aquele dizer, que a pessoa diz que quem não vai pelo amor, vai pela dor. Eu também vim para o Evangelho do Senhor pela dor. Hoje eu estou pelo amor, mas eu vim pela dor. Não queria, muito duro, não via, não gostava de ler Bíblia, não gostava do povo evangélico, não gostava de nada. Né? Só das coisas da carne. Mas um dia eu vim pela dor, pela doença. Louvado seja Ele. Paguei um preço caro. Mas por quê? Porque Deus tinha um propósito na minha vida. Louvado seja Deus. Quando eu cheguei, com o tempo depois, foi que o Senhor abriu meus olhos e eu vi a realidade. Mas quando a gente está dentro, a gente não acorda. Parece que a gente está dormindo no sono pesado. Parece que a gente está dormindo. E um fala e outro fala, mas a gente não acorda. Mas tem que dizer que nada melhor do que um dia atrás do outro. E o tempo mostra todas as coisas. Deus é bom, que Deus fez o tempo, né? E a Bíblia diz que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo para tudo nesta vida. E o tempo mostra. Louvado seja Deus. Que nós não temos razão. Sempre razão está com Deus. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. E que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, possa abrir a tua mente, o teu coração. Louvado seja Deus. Para que um dia você possa dizer, como disse o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Amém? Louvado seja Deus. É bom ser chamado por Deus. É bom ser chamado por Deus. Tem uns que se apresentam, mas tem outros que têm chamado. Às vezes, um chamado não estou falando de pastor, mas estou falando de um chamado. Deus chama todo. Cada um, tudo que Deus faz tem um sentido. Tudo. Nada é por acaso. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Pode ser uma coisa pequena, mas Deus tem um propósito para você. Deus tem uma tarefa para você. Você tem uma tarefa nesse mundo. Você tem uma responsabilidade nesse mundo, não só na terra, assim, humanamente falando, mas espiritual. Tá bom, amado? Louvado seja Deus. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai, eu oro, desculpa, nesta noite, por este homem. Eu oro nesta noite por esta mulher. Eu abençoo esta família, abençoo esta pessoa. Através da palavra, eu creio que Deus falou na vida desta pessoa. Por esta palavra, através desta palavra, esta pessoa será abençoada. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo esta família e Deus derrame bênção, sua misericórdia, a paz, a alegria, que essa pessoa possa renovar suas forças e ser abençoada, meu Pai, em nome de Jesus. Santo Deus, eu oro também pelas pessoas que estão no seu nome, meu Pai, contida nesse caderno de oração. Eu apresento e declaro, meu Pai, que Deus possa abençoar onde quer que eles estejam, aonde quer que eles se encontrem. Seja o abençoado, meu Pai. Seja, meu Deus, meu Pai, fortalecido, protegido, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, em nome do Senhor. Pai, eu também abençoo esse copo com água e declaro ungido, abençoado e consagrado para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Pode tomar sua água. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Meu amado irmão, amanhã nós estamos aqui, eu, missionário Ribamar, o homem das missões, né? Lá da igreja. Amanhã nós vamos estar aqui, ele vai estar pregando em nome de Jesus, quinta-feira. Louvado seja Deus. Quero que você ore por mim. Amanhã também nós estamos na oração com os pastores nas igrejas. Amanhã de manhã, a partir das 8h30 da manhã. E à noite, aliás, meio-dia, eu tenho a oração da prece poderosa. À noite temos a live que eu estou falando. E daqui a pouco a pastora Regina está orando por você para te abençoar. Tá bom? Muito obrigado. Fique na bênção, fique na paz. E até amanhã, se o Senhor nos permitir. Tá bom, amado? Deus te abençoe. Muito obrigado em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso.